Então, hoje, meus queridos irmãos, nós vamos falar um pouco sobre um mandamento, né? Um mandamento de Jesus que diz assim: amai-vos uns aos outros. Tá? E nós vamos repetir essa frase por diversas vezes ao longo desse nosso momento, né? Dessa nossa apresentação, porque ela é muito significativa e tem muita profundidade. A bibliografia, nós usamos o nosso evangelho, como sempre. Eu fui buscar um texto de Marli Arruda Camargo, é uma espírita médium do grupo de edificação espírita, membro correspondente da Academia Espírita de Letras do estado de Goiás. E ela também é médica e pediatra. E busquei também algumas informações com Caibar Schutel, que ele fala sobre as parábolas e ensinos de Jesus. E a frase de hoje seria essa: o nosso dever como espíritas, meus amigos, é levar, onde quer que estejamos, a paz, a consolação e a esperança. Tá? Então, na medida que nós cumpramos esta frase, o que diz essa frase, tá? Nós vamos estar, sim, exercitando a nossa própria espiritualidade. E nós vamos falar, então, ao longo desses últimos tempos, tudo que nós fizemos é falar sobre os ensinos de Jesus, não é verdade? Ele é a base. O nosso evangelho, ele está embasado nos ensinamentos de Jesus. Então ensinou Jesus. Ele disse assim: olha, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Está em João capítulo 13, versículo 34. Essa é a frase completa, né? Ameis uns aos outros como eu vos amei. Vamos ver isso mais para frente. E isso era um ensinamento de Jesus, né? Que ele proferiu por diversas vezes, mas teve um momento que foi um momento marcante desse ensinamento. O mestre refere-se a isso na derradeira reunião com os amigos queridos, na intimidade dos corações. A recomendação que vos ameis uns aos outros como eu vos amei assegura o regime da verdadeira solidariedade entre os discípulos. Garante a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco. Então, através desse amai-vos uns aos outros, né? Jesus está mostrando que tudo pode se resolver no relacionamento, na união entre os discípulos, entre todos, né? Entre toda a humanidade, contanto que haja amor, né? E quando ele fala amar como eu vos amei, é um amor diferenciado, né? O amor de Jesus. Essa instrução proferida por Jesus é um convite profundo à solidariedade e ao amor fraterno. Então, no contexto da última ceia, Jesus se despedia dos seus amigos apóstolos e estabelecia esse padrão de relacionamento para ser seguido por eles. Então, ele não apenas orientava a amar o próximo como a si mesmo, mas também a amar como ele mesmo os amou, né? Aos discípulos, né? E amar como Jesus amou vai além do simples afeto. É um chamado ao aprimoramento das relações em todos os aspectos da vida. Então, olha a profundidade deste mandamento proferido por Jesus na última ceia, né? Então, assim, o amor que Jesus tinha pelos discípulos era o mesmo amor do Pai, né? De Deus.
Ele nos constitui e nos convida a amar uns aos outros com a mesma intensidade, tá? Que ele amou. Portanto, que possamos cultivar esse amor não apenas como uma ordem, tá? Temos que amar uns aos outros. Por quê? Porque Jesus pediu. Mas como parte essencial da nossa jornada espiritual, né? Então, Jesus, amai-vos como eu vos amei. O mandamento, né? Esse mandamento, vamos explorar então um pouco mais o seu significado. Origem e contexto desse mandamento. Então, esse mandamento, gente, tem raízes antigas e já estava presente na Torá, que é o Pentateuco atribuído a Moisés. Ele instruía as pessoas a amarem o próximo como a si mesmo. Lá em Moisés, hein? Está registrado na Torá. No entanto, Jesus ampliou essa norma ao oferecer um novo padrão, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Pois Jesus é um espírito da esfera crística, de altíssima evolução, ensinando a amar no nível que ele ama. Olha só, gente. Então, é um amor muito mais aprofundado, muito mais refinado, né, do que aquele amor com a forma que nós entendemos e conhecemos. Então, Jesus vai além. Ao se despedir dos apóstolos, então Jesus estabeleceu seu próprio amor por eles como modelo a ser seguido. E a profundidade do mandamento? Seu amor pelos discípulos era incomparável. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Jesus disse aos discípulos. Esse amor divino, universal e incondicional encontra o seu ápice na cruz, né? Onde Jesus deu a sua vida por nós. Vocês se lembram, né, das palestras anteriores, né? Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Tá? Isso é uma prova de um amor incondicional. Ele estava ali no sofrimento, mas mesmo assim, exalando o amor. E o desafio espiritual? Então, para nós, espíritos imperfeitos, ainda imperfeitos, amar como Jesus amou é um tremendo desafio. Significa o quê? Aprimorar as nossas relações, compreender e perdoar nossos irmãos em humanidade. E não apenas em nossa família, em trabalho, mas também na sociedade como um todo. É amar a humanidade. Esse é o desafio do crescimento e da evolução espiritual, né? E como nós somos e sabemos, somos ainda espíritos imperfeitos, né? A caminho da perfeição, então nós temos que começar a aprimorar essas relações e ter um foco para com a humanidade, e não somente aquele núcleo central que muitas vezes se fecha em nossa família, às vezes o nosso ambiente de trabalho. E Jesus nos ensinou o quê? O amor. Quem é Jesus, então, para o Espiritismo? Tá. Então, o próprio Allan Kardec define na questão 625 do Livro dos Espíritos. Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Então, Jesus é o suprassumo, né, da perfeição moral, do desenvolvimento que nós podemos aspirar aqui no planeta Terra. Deus nos ofereceu Jesus como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a expressão mais pura de sua lei, porque sendo ele o mais puro de quantos e de todos que têm aparecido na Terra. Então está claro, Jesus é o mestre maior e tudo o que ele fazia expressava um amor tão real e profundo que a humanidade nunca houvera sentido. Amor igual, equivalente ao de Jesus.
Quando Jesus nos ensinou, em seu maior mandamento, a amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, estava nos despertando que o fundamental em se tratando do exercício da religiosidade é amar. Além disso, nesse ensinamento se encontra a expressão mais completa da caridade, pois nele resume todos os deveres do homem para com o próximo, deixando bem claro a melhor maneira de se combater o orgulho e o egoísmo, essa chaga que muitos de nós têm de forma, às vezes, até exacerbada. Destacamos, então, os dois importantíssimos ensinamentos de Jesus para a nossa reflexão. Tá? Em Mateus, capítulo 22, de 23 a 40, Jesus nos disse: ama o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Mateus só aparece assim: ama o teu próximo como a ti mesmo. Já no Evangelho de João 13, 34, Jesus se expressa desta forma: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então perguntamos: será que existe alguma diferença entre estes dois ensinamentos de Jesus? Ou ele quis dizer a mesma coisa em momentos diferentes, né? Que às vezes nós verbalizamos com algumas palavras diferentes e até dá-se uma conotação diferente no sentido. Mas Jesus era sábio. Jesus sabia o que falava e como falar. Pois bem, sabemos que ninguém mais do que Jesus ensinou, semeou e exemplificou o amor. A sua palavra era muitas vezes alegórica, como todos nós sabemos, né? E em parábolas, em histórias, porém com grandes fundamentos morais. Tá? Isso nós sabemos. Isto ocorria porque ele falava de acordo com os tempos e os lugares, pois sabia que cada coisa deveria ser entendida ao seu tempo, entendida de acordo com a maturidade de quem estivesse recebendo esses ensinamentos. Assim sendo, analisemos uma de suas parábolas, de acordo com o nosso contexto, que é a parábola do semeador. Meus irmãos, nós já falamos sobre essa parábola em momentos aí anteriores, né? Já fizemos algumas citações, né, sobre a parábola do semeador. Ela é muito importante. Então, se vocês assim me permitem, eu trouxe ela de volta de uma maneira mais compacta, para que a gente possa entender, né, essa frase anterior que foi colocada, como diz assim: nós temos diversas formas de interpretar de acordo com o grau de maturidade que nós estamos. Caibar Schutel, em seu livro Parábolas e Ensinos de Jesus, refere-se a ela como a parábola das parábolas, na qual Jesus mostra o momento evolutivo de cada um ao receber os seus preciosos ensinamentos. Olha, gente, que legal, né? Ele diz, a parábola do semeador é a parábola das parábolas, não menosprezando as demais, né? Tá? Porque Jesus, ele evidencia o momento, o grau de entendimento que as pessoas têm, né, ao receber preciosos ensinamentos. Então, eis que o semeador saiu para semear. Nessa parábola, Jesus sintetiza as características predominantes em todas as almas e, ao mesmo tempo, reflete a boa ou má vontade com a qual as pessoas recebem os seus ensinamentos, tá? Nós não estamos nos desviando do mandamento inicial, motivo dessa nossa conversa. Então vejamos. Saiu aquele que semeia a semear, né? Que é Jesus. E enquanto semeava, caiu ao longo do caminho um pouco de semente.
e os pássaros do céu vieram e comeram-na. Uma outra quantidade caiu nas pedras, onde não havia muita terra, e logo germinou, pois a terra onde estava não era muito profunda. Mas queimou-se com o sol, pois tinha acabado de nascer. E, como não tinha raízes, secou. Outra igualmente caiu nos espinhos, e os espinhos cresceram e afogaram as sementes. Uma outra, enfim, caiu na boa terra, que dava frutos, havendo grãos que rendiam 100 por um, outros 60 e outros 30. Quer dizer, a produtividade daquela semente era variável, tá? Dependia de outros fatores. E em Mateus, Jesus diz assim: que ouça aquele que tem ouvidos para ouvir. Então, nós precisamos, ao ouvir isso, ter um grau de compreensão e de entendimento para absorver o que a parábola está nos ensinando. Agora vamos procurar, então, entender por partes esta parábola, que, apesar de muito conhecida, muitas vezes não é bem compreendida. O semeador, todos sabemos, é Jesus. As sementes, está claro, são os seus ensinamentos, que têm sido levados em toda a parte, desde que o homem se encontrou em condições de recebê-las, né? Então, o semeador é Jesus e as sementes são os ensinamentos para toda a humanidade. Todo mundo pode ter acesso a essas sementes. Se a semente não germina com a mesma eficácia em todos, é devido ao momento evolutivo de cada espírito. Uns estão mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à fraternidade, ao amor. Outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho. Isso depende do estágio evolutivo de cada um de nós, do ponto de vista espiritual. Então, aqui podemos também fazer uma analogia à lei de amor, que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, item 8, que diz assim, ó: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. E os sentimentos são os instintos que se elevam. Lembra quando nós falamos dos instintos do homem primitivo? Que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem possui instintos. Mais avançado, possui sensações. E mais instruído, possui sentimentos. Isso, o amor, ele vai evoluindo conforme o entendimento e a prática do amor vai evoluindo conforme a evolução do próprio homem. No ponto mais delicado e evoluído dos seus sentimentos, aí surge o amor na sua verdadeira acepção. Aqui, da mesma forma, a semente só germina de acordo com a evolução espiritual de cada um de nós. Por exemplo, aquelas pessoas em que os instintos, né, primitivos, né, dominam, desculpem, podem até receber os ensinamentos do mestre, mas ainda não os compreenderão. É a terra o que representa nós, né? O ensinamento vem, cai na terra. A terra, o que essa terra está representando na parábola? Está se referindo a nós, a toda a humanidade. Como já falamos, representa o estado intelectual e moral de cada um no momento que recebe os ensinamentos. Assim, aquela semente que caiu à beira do caminho e os pássaros comeram, refere-se aos indiferentes, isto é, aos indivíduos imaturos, não preparados para receber tal semeadura. Seus corações se mostram insensíveis a qualquer apelo
de ordem mais elevada. Em seguida, estão as sementes que caíram sobre as pedras, significando aqueles que até se entusiasmam quando tomam conhecimento dos ensinamentos do mestre, mas não encontram força, energia interior para vencerem o comodismo, tá? Para sair da mesmice. Os vícios que já estejam cristalizados, sendo incapazes de melhorar seus sentimentos. Então, não conseguem formar raízes. E em terceiro lugar, estão as sementes que caíram no meio dos espinhos. Então, representam as pessoas que, embora já tenham conhecimento dos ensinamentos de Jesus e os admiram, sentem-se muito presos às coisas materiais, que consideram muito mais importantes que a formação de uma consciência espiritual. Então, o materialismo exacerbado são os espinhos que as boas sementes encontram para poderem germinar e frutificar. Esta é uma grande reflexão, especialmente para os dias atuais. O medo do futuro, a posse do ouro, a luta pela conquista das garantias pessoais, o apego desequilibrado sufocam no nascedor qualquer sentimento que implique em renúncia aos tesouros terrestres. Lembra que nós falamos, né? Olhai para os tesouros do céu e menos para os tesouros terrestres, fazendo-nos esquecer do grande amor do Mestre para com todos nós. Então, neste caso, o fruto não amadurece. Por último, Um minuto, viu, Jorginho? tá legal. Obrigado, Marta. Por último, entende-se como terra boa os adeptos sinceros, nos quais as lições de Jesus encontram grande receptividade. Abraçam o ideal cristão de corpo e alma e se esforçam para colocá-los em prática, embora encontrem dificuldades. Essas pessoas persistem, resultando de seu trabalho abençoados frutos. Então, são as sementes que caíram em terra boa, né? Então, Jesus diz lá, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Essa é uma semente, é um ensinamento, né? Mas precisa cair em terra boa, senão não produzirá abençoados frutos. Legal, que bom. Então eu estava dizendo, né, que quando a semente cai numa terra boa, os frutos serão abençoados. Teremos abençoados frutos, né? Então, na prática, muitas vezes, tomamos conhecimento dos ensinamentos de Jesus e queremos, a todo custo, que nossos familiares, amigos, também se entusiasmem e compreendam como Jesus nos dedica o seu grande amor. Mas a parábola do semeador é bem clara. Não podemos nos afligir. No momento certo, a terra estará preparada e a semente germinará. Aqui foi feita apenas uma pequena síntese, gente, para as nossas reflexões. Podemos retirar muitos outros ensinamentos ao analisarmos com detalhes esta importantíssima parábola, na qual se destaca a figura do maior exemplo de amor para toda a humanidade. Então, vamos analisar agora as indagações que fizemos no início. Será que existe alguma diferença entre esses dois ensinamentos de Jesus? Primeiro, ama o teu próximo como a ti mesmo. Segundo, que vos ameis uns aos outros como eu vos ameis. O que quis dizer? Ou ele quis dizer a mesma coisa, ditas em momentos diferentes, né? Repetindo o que nós já falamos. No livro Caminho, Verdade e Vida, do Chico Xavier e Emmanuel, vamos encontrar uma interessante análise sobre estes questionamentos. No capítulo 41, intitulado Regra Áurea, ele inicia a reflexão
com o amarás a teu próximo como a ti mesmo, trazendo ao mesmo tempo uma explicação. Muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, princípio trazido por sábios de cada época, mas sem maiores exemplificações. Assim, os gregos diziam: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. É considerada sabedoria egípcia. Deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. E os hebreus também recomendavam: o que não fizerdes para vós, não desejeis para o próximo. Os persas e os romanos também faziam estas mesmas afirmativas. Quer dizer, isso já veio antes de Jesus. Porém, com o mestre, a regra áurea foi a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou em plenitude de trabalho, de abnegação e amor a toda a humanidade. Então, Jesus colocou em prática a regra áurea. Vejamos agora a segunda orientação que diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. A leitura mais superficial nos induziria a sentir nestas palavras de Jesus o mesmo sentido que o da regra áurea, mas, na verdade, é necessário perceber a diferença. O amar ao teu próximo como a ti mesmo é diferente do que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como Jesus amou. O primeiro institui um dever, que para exercê-lo não é necessário que o homem busque compreender a condição do outro, né? Porém, Jesus sabiamente enviou o novo mandamento à comunidade cristã, engrandecendo a fórmula, tá? Então, assim, ó, a recomendação que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, significa a verdadeira solidariedade, a confiança fraternal e a certeza do entendimento recíproco, né? A prática do amor verdadeiro de uns para com os outros deve fazer com que o outro se sinta amado incondicionalmente e que isto fique claro nos comportamentos e atitudes, tá? Para isto, devemos nos espelhar no amor e exemplo de Jesus no convívio com o nosso próximo, tá? Então, como eu vos amei, engloba muito mais coisa. Mas essa frase, ela dá uma ampliada, né, no tamanho, né, na dimensão, no alcance desse amor. Por isso que Jesus disse: como eu vos amei. E Jesus amou com essa dimensão. É diferente de amar ao próximo como a ti mesmo, né? É mais superficial. Assim, nos lares, no trabalho, enfim, em todos os lugares, há quem ame e se sinta amado, quem faz o bem e quem saiba agradecer. Existe, gente, tem muita gente, muitos irmãos nossos que praticam já. Então, quando Chico Xavier era solicitado a deixar uma mensagem para reflexão, muitas vezes ele dizia: que vos ameis uns aos outros. Devemos lembrar ainda que Jesus, em seu imenso amor, recomendou-nos a amar os nossos inimigos. Vocês lembram disso, né? Esclarecendo-nos da necessidade do perdão, de conquistarmos o inimigo pelo amor e pela prática do bem. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim, ele nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação máxima,
pois esta virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e sobre o orgulho. E, ao amar os inimigos, segundo este ensinamento de Jesus, é não ter contra eles nem ódio, nem rancor e nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem impor condições, não colocar nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes todo o bem possível. Então, para finalizar, devemos lembrar que estamos ainda, muito longe de compreender com profundidade tudo que Jesus nos ensinou, tá? Porém, é necessário que continuemos a estudar, refletir e, sobretudo, praticar seus ensinamentos. Ser a boa terra para que sua semente possa germinar e produzir bons frutos. Então, conclusão. Amar como Jesus amou é muito mais do que simplesmente amar. É amar com profundidade e abnegação, que ele, Jesus, nos demonstrou. Esse mandamento, então, meus irmãos, nos convida a transcender, tá? A extrapolar, né? A vencer as nossas limitações e buscar a perfeição no amor mútuo, uns para com os outros. Jesus é diferente, né? Jesus era um espírito altamente evoluído. Jesus veio da esfera crística, filho de Deus. Então, o que Jesus fazia e o que Jesus falava tinha muita profundidade, tá? E muitas vezes nós não conseguimos alcançar ainda essa profundidade. Por isso que nós precisamos continuar batalhando, estudando, tá? Porque Jesus é diferente, Jesus é muito maior do que todos nós. Que possamos, então, nos esforçar para viver esse mandamento em nossas vidas diárias, seguindo o exemplo de Jesus. Então, meus irmãos, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus e graças ao exemplo, aos ensinamentos que ele nos deu, que continua aí presente através da terceira revelação, que é o Espiritismo. Então, vamos procurar fazer com que as sementes plantadas por Jesus, como diz a parábola do semeador, possa cair cada vez mais em solos mais férteis, na terra boa. Então, vamos nos esforçar para sermos essa terra boa.